Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui hoje para falar o que aconteceu comigo depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Semana passada apareceu nas recomendações de vídeos para mim um vídeo de uma moça de um canal que eu não conhecia, que ela contava o que aconteceu depois que ela começou a praticar o Ho'oponopono. E aí me deu a ideia de fazer um vídeo falando o que aconteceu comigo depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Aí eu achei um caderno que eu anotei o que começou a acontecer depois que eu comecei a prática. Eu conheci o Ho'oponopono, que eu comecei a praticar em 2018, né? Eu já tinha ouvido falar antes, em 2015 mais ou menos, mas eu não dei importância porque eu achava sem sentido 4 frases, eu nem sabia direito como que fazia, né? Aí em 2018, por acaso, eu vi um vídeo da Beth Russo e comecei a assistir, daí eu vi que ela falava do Ho'oponopono e tal, mas eu não acreditava muito. Eu comecei a praticar para ver se ia funcionar, para ver o que ia acontecer, né? E daí eu comecei a praticar e vi que estava funcionando. E daí, a partir disso que eu fui atrás para entender por que funcionava, né? Que eu fiquei assim muito curiosa para saber por que funcionava, né? Algo tão simples, só repetir 4 frases e causava tantas mudanças. Então eu anotei aqui, eu achei esse caderno, eu escrevi assim: lista de bênçãos que a prática do Ho'oponopono me trouxe. Aí eu coloquei assim: acho que comecei a praticar em 1º de julho de 2018. Não tenho certeza da data, mas foi começo de julho. Então hoje completa 2 meses. Essas anotações aqui foram dia 1º de setembro de 2018. Então eu escrevi aqui o que aconteceu com 2 meses de prática de Ho'oponopono. Primeiro, eu comecei a tomar água solarizada. Dei uma pausa no vídeo porque estava passando um carro de som aqui. Mas enfim, comecei a tomar água solarizada. Se você não sabe o que é água solarizada, é uma das ferramentas do Ho'oponopono. Se você não conhece, eu fiz um vídeo lá no comecinho do canal, nos primeiros vídeos, explicando como faz a água solarizada. Tá um vlog lá, tem menos de 2 minutos, 1 minuto e pouquinho eu expliquei como faz essa água. Então eu comecei a tomar água solarizada, que é uma ferramenta de purificação, que ao tomar essa água você está purificando memórias mesmo sem repetir as 4 frases. Depois, comecei a ser mais organizada e fui inspirada a fazer várias limpezas na casa, coisa que antes eu não fazia. Eu nunca gostei de limpar a casa, mas agora eu gosto porque entendo que o nosso interior cria o nosso mundo exterior. E se o ambiente está bagunçado, reflete que algo no meu interior está em desarmonia. Também entendi que o caos pode ser necessário, como quando tiramos os móveis do lugar para fazer uma faxina na casa. Quando começamos nossa faxina interior, muitas emoções, pensamentos e sentimentos podem ficar confusos e turbulentos, gerando até mesmo sintomas físicos, mas é uma fase de transmutação que vai passar e está precedendo uma chuva de bênçãos. Depois que toda a sujeira é retirada, temos espaço para receber as maravilhas que Deus tem preparado para nós e que temos direito como filhos dele. Anotei isso aqui. E, bom, eu realmente não gostava de limpar a casa. Eu limpava, mas eu não gostava, né? E com a prática do Ho'oponopono foi algo que se tornou natural para mim. Eu comecei a me tornar uma pessoa mais organizada. Assim, eu limpava as coisas e permaneciam limpas por mais tempo. Isso foi muito incrível. E esse insight que eu tive aqui, né? Porque na época eu não estudava muito esses assuntos, assim. Eu já gostava, mas eu não conhecia tanto. E eu tive esse insight aqui de tudo isso que eu escrevi com a prática do Ho'oponopono. Terceiro, eu limpei meu guarda-roupa, separei as roupas nos cabides por cores, isso é maravilhoso. Fiz isso na semana do eclipse, final de julho, e até agora ele está organizado, que antes não acontecia. Eu anotei isso em setembro, então de julho até setembro, meu guarda-roupa continuou organizado. Além disso, eu separei várias roupas antigas que eu não usava mais para doar, vestidos, calças, blusas e surpresa. Na semana seguinte, ganhei uma blusinha super fofa de uma mulher que trabalhava com minha mãe. Tenho certeza que esse presente chegou porque abri espaço no meu guarda-roupa. Olha só, primeiro que quando eu arrumava o meu guarda-roupa, era assim, não passava nenhuma semana, já estava todo bagunçado de novo. E assim, eu arrumava, passava poucos dias e ele já estava bagunçado de novo, nem parecia que eu tinha arrumado. E depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu lembro desse dia que eu tirei todas as roupas do guarda-roupa, arrumei, limpei e tal, e daí eu coloquei tudo separado por cor nos cabides, cada cabide com várias roupas da mesma cor, e continuou organizado, né? Aqui 2 meses organizado o guarda-roupa, e antes não ficava nem uma semana.
E desde então, isso foi em 2018 até hoje, eu mantenho o guarda-roupa organizado dessa forma, separado por cores, e a organização se manteve. Então foi algo que eu consegui graças à prática do Ho'oponopono. E isso também, né? Que eu falei aqui que quando eu arrumei o guarda-roupa, eu separei roupas para doar, e daí naquela semana eu ganhei uma blusa de uma pessoa assim, que não tinha muito contato, sabe? Do nada a mulher me deu uma blusa e eu tinha acabado de arrumar o guarda-roupa. Então, assim, porque eu tirei, liberei espaço, eu ganhei um presente. Então foi algo muito incrível, com 2 meses só de prática de Ho'oponopono. Também anotei que eu limpei e organizei o criado que eu tinha no quarto, né, do lado da cama. Lavei eu tinha umas pedrinhas assim de enfeite, lavei tudo, coloquei no sol, reorganizei meu quarto, mudei a cama, mesa de lugar, vi sobre Feng Shui no quarto e está sendo maravilhoso. A energia do ambiente está ótima, tem mais espaço, está mais arejado. O quarto também, assim, eu era uma pessoa que sempre eu estava limpando, só que nunca ficava organizado, eu limpava e continuava bagunçado. Também o quarto, parecia que a disposição dos móveis, assim, ele era apertado, sabe? Depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu tive uma inspiração de mudar os móveis de lugar e daí ele ficou com mais espaço, assim, mais arejado, e daí eu aprendi um pouco sobre Feng Shui e consegui aplicar isso, porque antes a cama era virada de costas para a parede da porta, sabe? E o Feng Shui não recomenda isso. Ele recomenda que você coloque a cama no lugar que você veja a porta e a janela, que não fique atrás, né? Nem da porta nem da janela, porque isso gera uma insegurança. Então eu consegui organizar o quarto desse jeito e ficou mais arejado, com mais espaço. Arrumei e limpei um armário que tinha sapatos, arrumei parcialmente meu armário dos livros, comecei a praticar o milagre da manhã, limpei a geladeira, limpei alguns armários da cozinha, lavei os banheiros, tirando o mofo do teto, lavei as paredes, arrumei um puxador do armário e limpei e organizei o armário. Isso aqui também foi muito incrível porque nessa época, eu não sei porquê, os banheiros lá de casa estavam cheios de mofo no teto e assim, ficava aberto, sabe? Ficava arejado, tava cheio de mofo. E aí eu tive uma ideia, pesquisei como que tirava, aí eu coloquei num borrifador água com que boa e joguei assim em todo o teto. E daí eu limpei e o banheiro assim continuou limpo por muito tempo, sabe? Depois eu tive que refazer essa limpeza, mas limpou muito, deu muita diferença. E isso foi por causa do Ho'oponopono. Também um armário que fazia muito tempo que tava com o puxador quebrado, sabe? Eu tava fazendo Ho'oponopono e do nada me veio a ideia assim, pegar o puxador, daí eu peguei, coloquei assim no armário, arrumou e ficou arrumado, tá arrumado até hoje, sabe? E foi tudo isso depois do Ho'oponopono. Depois eu anotei. Esses primeiros 2 meses, pra mim, o resultado foi muito questão de limpeza da casa. Olha só o que eu anotei. Tenho limpado os balcões da cozinha com mais frequência. O fogão também, aspirei a casa no meio da semana, coisa que eu não fazia. Aí eu escrevi também da questão que eu estava praticando o milagre da manhã. Sinto-me melhor e mais disposta, porém às vezes tenho certa resistência na hora de acordar. A questão de acordar ainda era uma questão, mas eu já estava me sentindo melhor, mais disposta. Escrevi assim: estou muito feliz com todos esses progressos, ainda oscilo bastante de humor, mas o progresso está ocorrendo. Também anotei aqui que apareceu um dinheiro inesperado e eu consegui dirigir numa rodovia, porque até então, se não me engano, eu não tinha dirigido em nenhuma rodovia antes disso. Eu tinha dificuldade para dirigir, assim, tinha tirado carteira, mas ainda tinha medo de dirigir. E depois que eu fiz o Ho'oponopono, eu consegui dirigir nesse dia. Então, assim, tudo isso eu anotei. Eu lembro que eu anotei isso porque eu tava bem no comecinho da prática do Ho'oponopono e eu quis anotar para depois, se algum dia eu duvidasse, eu voltar e ver que tinha funcionado, sabe? E depois eu continuei fazendo, eu faço Ho'oponopono até hoje e eu não anotei mais, né? Só que eu achei muito legal isso de eu ter anotado no começo, porque realmente, muitas vezes durante o caminho acontece, né? De ficar, será que isso funciona mesmo? Mesmo depois de ter visto, né? Então, a questão de ter anotado ajudou bastante. E olha só
foi muito legal relembrar, né, quanto mudou, quantas mudanças vieram. E assim, muitas vezes, sei lá, talvez você veja relatos de pessoas que estão fazendo Ho'oponopono e conseguiram materializar coisas que você considera grandes, mas muitas vezes para você vão ser coisas pequenas, assim, simples, do tipo limpar a sua casa ou organizar melhor seu guarda-roupa, alguma coisa assim que pareça pequena e simples, só que faz uma grande diferença na nossa vida, porque se você organiza o seu espaço em que você está, o seu ambiente, isso vai te ajudar muito, né? Como eu escrevi ali, o interior reflete o exterior reflete o interior, tudo se relaciona, se influencia, né? Uma das leis herméticas também, né? O que está em cima é como o que está embaixo, então tudo isso faz muita diferença. E o Ho'oponopono ele funciona muito, muito, muito. Se você nunca praticou, você não precisa acreditar, experimenta. Você não precisa acreditar que vai funcionar, experimenta, falar as frases, ouvir as frases do Ho'oponopono e aí você vê o que acontece na sua experiência. Bom, aí era isso que eu queria falar para vocês hoje, um vídeo curto, mas contando o que aconteceu comigo depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono com 2 meses de prática. Espero que tenha ajudado. Obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.